Amanhã é Dia das Mulheres. Isso acabou me fazendo lembrar de uma história que, mesmo sendo da Grécia Antiga, ainda diz muito sobre o que é ser mulher nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque o mito ele gira em torno do simples fato de uma mulher ser bonita demais. Muita gente conhece o mito de Eros e Psique, mas pouca gente sabe que, na verdade, esse mito não é original um mito grego da Grécia Antiga. Ele foi escrito por um cara romano, bem depois do período da Grécia Antiga ali, e se utilizou dos deuses ali para escrever esse mito. Mas eu vou contar aqui rapidinho o mito, e gente, se vocês lembrarem de uma outra história escutando esta, por favor, deixem nos comentários, porque é um mito que deu origem a muitas outras histórias que a gente conhece por aí, e é por isso que ele influencia tanto a nossa visão do que é esperado da mulher nos dias de hoje. Psique era uma moça muito bonita. Ela era tão bonita, mas tão bonita, que os humanos, ao invés de paquerar ela, porque até naquela época, né, as coisas eram difíceis para as mulheres, né? Resolveram construir templos para ela. Resolveram, assim, nossa, glorificar a menina de pé. O que acontece quando uma mortal, né? Porque Psique era uma mortal, consegue chamar tanto a atenção, assim, dos homens, a ponto deles quererem construir templos para ela. Ué, a deusa da beleza fica ofendida, né? Porque como assim? Eu sou a deusa da beleza? Vocês estão construindo templos pra essa mortal aí que daqui a pouco vai morrer, vocês vão fazer o quê da vida, né? Você achou que rivalidade feminina era uma coisa dos dias de hoje? Não, meu amor, existe há muito tempo, né? Enfim, Afrodite ficou furiosa e o que ela faz? Ela manda o filho dela, né, Eros, que... Gente, se vocês se interessam por conteúdos mitológicos, me digam aqui nos comentários, porque eu tento ser objetiva nesses vídeos, mas a verdade é que tem tantos poréns nesse mito, tá? Porque, assim, na Grécia Antiga, o Eros, ele não era um deus tipo um querubim com flechas e tal, mas para este mito, porque ele foi ele foi escrito por um cara romano depois, então ele pega a figura do Cupido, mas não é exatamente o deus Eros. Deu pra entender? Eu preciso, gente, desculpa. Eu preciso explicar, porque senão me dá uma ciricutico aqui dentro de mim. Pra história, a Afrodite, então, ela vira pro filho dela e fala, querido, tá vendo aquela moça lá que ela é muito bonita? Difícil de não enxergar, porque ela é bonita, né? Então, vai lá, acerta a tua flecha nela, né? Porque o Cupido, né? Flecha as pessoas e para as pessoas se apaixonarem e tal. Flecha ela com a pessoa mais feia que você conseguir achar. E faz isso aí por mim, porque, enfim, né? Mas o que acaba acontecendo de fato é que o Cupido vai lá, tenta flechar a mulher, ele flecha ela. Só que ao invés de flechar ela com outro cara muito feio, ele acaba flechando a si mesmo. É a pobre da Psique, que já por ser bonita, era uma pobre coitada, porque ela não tinha amizade das irmãs, porque ela tinha 2 irmãs, as irmãs não gostavam dela, que morriam de inveja dela, porque a rivalidade feminina, enfim, existe desde que o mundo é mundo. Não conseguia um parceiro, porque nenhum homem se achava bom o suficiente para casar com ela, e agora teria que casar com um deus, que isso é um fato até mitológico de fato, né? Os humanos nunca acharam bom que as mulheres fossem interesse dos deuses. Curioso isso daí também, né? É bom, porque a mulher que, tipo, atraía muito um deus, e isso é bem frequente na mitologia grega, ela acabava sendo perseguida, acontecia muitas coisas com ela, enfim, gente. E com a pobre da Psique não foi diferente, ela foi forçada a se casar, né, com o deus lá, porque mais nenhum humano queria casar com ela. Então a pobre coitada foi morar com Eros, um deus, lá no céu, foi levada pelo vento e tudo, tal. Cria até um apocalipse pra levar a mulher pra morar com Deus. E Psique até que vive feliz com Eros, né? Só que existe um detalhe muito interessante da história, né, na mitologia grega, né? Que é o fato de que nenhuma mortal pode, de fato, ver a forma real de um deus. Porque seria uma coisa, assim, crise existencial se a gente visse a forma real de um deus. Então, ela precisou viver com um cara casada e ela não podia ver como é que era o rosto dele.
E se ele fosse um demônio? E se ele fosse, né? Ela não tinha como saber, mas ela foi feliz com ele. Mas um dia, a pobre da Psique reclama lá pro marido que ela tá morrendo de saudade das irmãs. Coitada, né? As irmãs também não estavam ligando muito pra ela, não, mas ela pede lá, né? Pro marido, ó, deixa eu ver as minhas irmãs aqui, né? Só que aí o que acontece? As irmãs dela não estavam nem um pouco aí pra ela, pra ser sincera, né? As irmãs dela estavam até achando que ela tinha morrido e tal, assim, né? E aí o que acontece? As irmãs vão lá ver que na verdade ela tá viva, que ela tá morando num palácio de um deus, né? Lindo, maravilhoso. O que acontece? Rivalidade feminina, gente, ai que delícia! Elas ficam morrendo de inveja dela, né? Elas começam a encher a cabeça da coitada de que como assim você tá morando com um cara que você nunca viu, né? Nunca viu o rosto e tal, não sei o quê. E elas falam, veja o rosto dele, sendo que ela não podia, né? E aí a Psique vai lá, o que ela faz o quê? Coitada, né? Assim, outra coisa importante é que nessas histórias as mulheres sempre são sonsa, né? Elas nunca podem ter um senso crítico na vida, mas enfim, né? Psique vai lá numa madrugada, vê o rosto dele. Naquela época não tinha energia elétrica, ela pega uma lamparina, vai até a cama, né, onde ela dormia com ele, e coloca, né, a luz ali na cara do Cupido, de Eros. Só que nisso que ela vai lá olhar, a cera da vela cai um pouco no peito dele e ele acorda, fica furioso, se sente traído porque ela não confiou nele, né? E ele vai embora. Psique fica muito triste de ter traído o marido, né? Escutado o conselho das irmãs. E aí ela vai até o templo da sogra, que, lembrando, não era muito fã dela, né? E vai pedir pra sogra, pelo amor de Deus, pra ela ajudar a chegar no marido de novo, né? A chegar no Eros. Só que, né, como eu disse, Afrodite não era lá muito fã dela, né? E aí o que acontece? Rivalidade feminina, hein? Afrodite faz Psique passar por 500 provas, tipo prova do Big Brother, só que nesse caso ela podia morrer mesmo. Se você quiser saber com detalhes, aí você joga no Google, porque a história é longa. Mas, resumindo, ela chega a mandar a menina lá pro submundo, tá? Pra fazer a prova lá embaixo, que o submundo não é necessariamente o inferno na mitologia grega, mas essa história também vai ficar pra outra hora. Porque, na verdade, Afrodite não esperava que ela fosse sobreviver nenhuma dessas provas, tá? Ela acaba recebendo ajuda das formiguinhas, dos animais, né? Branca de Neve, alô? E ela acaba que só é salva lá do submundo, né? Porque Eros fica com dó, né? Ele ainda era apaixonado por ela, apesar de estar se sentindo traído. E ele vai lá no submundo e salva a menina. Ela vira uma deusa, graças ao Zeus, que também se compadece ali da história dela. E ela e o Eros vivem felizes para sempre. Só que eu lhe pergunto, a que preço? O mito de Eros e Psique, ele é um mito amplamente estudado dentro da psicologia analítica por vários motivos. Mas hoje eu queria focar em uma questão que esse mito me gera, que eu acho muito importante, que é o seguinte. Você acredita que só o fato de ser bonita pode causar tanto estrago? Porque convenhamos, Psique, ela nasceu bonita, não foi uma coisa que ela quis, e considerando que naquela época não tinha nem cirurgia plástica, então assim, realmente, ela não tinha muita escolha, ela só teve uma boa genética e acabou nascendo bonita. E, por isso, ela conquista inveja das irmãs, ela conquista a ira de uma deusa, os homens não querem se casar com ela porque eles não acham bom o suficiente pra ela, e ela é obrigada a se casar com um cara, com um deus, que na verdade ela não sabe nem se é um deus. Tudo isso porque ela é bonita. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que algo parecido poderia acontecer com você se você simplesmente resolvesse sair na rua do jeito que você se sente confortável? Tipo, é sério, quantas vezes você se priva de usar um sapato que você gosta, um brinco, um batom, simplesmente porque você
acha que se você receber atenção demais, isso vai ser prejudicial pra você. E eu não tô falando isso porque pra ser mulher você precisa usar todas essas coisas. Você pode ser mulher usando suéter de anime, você pode ser mulher do jeito que você quiser. Mas eu estou falando aqui no caso das que querem. Porque às vezes a gente quer ir num churrasco usando um batom vermelho. Às vezes a gente quer usar um salto alto num almoço de família. Ai, ela tá se achando. Ai, a gente se preocupa com um julgamento que vai receber muito antes desse julgamento sequer vir. Só que eu vou contar um segredo pra vocês, sabe? Eu sou estudante de psicanálise. Já saí do módulo do Freud, estou indo pro módulo do Jung. E aí acontece o quê? Quando a gente estuda psicanálise, que a gente começa a entender a cabeça do ser humano, sabe o que a gente descobre? A gente descobre que aquilo que a gente critica no outro, muitas vezes fala mais sobre os nossos próprios conflitos internos do que sobre aquela pessoa que a gente está julgando. É claro que ainda existem muitos perigos reais na nossa sociedade, né? Que a gente não pode ignorar que realmente certos tipos de atenção podem, de fato, causar a nossa morte. Mas o que eu queria, de fato, assim, lembrar vocês, mulheres, nesse Dia das Mulheres, que é o que me cabe enquanto futura psicanalista, enquanto astróloga, é lembrar vocês que vocês têm o direito de existir como vocês gostarem. Não precisa fazer tudo isso. Mas seja você. Não tenha medo de sair do jeito que você gostaria. Não tenha medo de passar um batom pra ir na padaria. Não tenha medo, assim, do julgamento alheio, entendeu? Porque a opinião do outro a seu respeito realmente é culpa sua? Então, nesse Dia das Mulheres, eu queria deixar um último recado que é: não sejam psiquê, não se escondam, não aceitem, não peçam desculpa por existir do jeito que vocês querem existir. Um beijo.